Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Neemias, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do capítulo todo. Neemias, capítulo de número 3, do primeiro versículo até o versículo de número 32. Todos acharam? Está escrito assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, meronotitita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Junto dele Hananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumafe, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratuz, filho de Razabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zanoá edificaram-lhe e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. À porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bate-Raquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. À porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que desce da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Baani, e ao seu lado Razabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina.
Depois repararam Benjamim e Hassub defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Henadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. A Ti elevamos as nossas vozes nesse instante, primeiramente em agradecimento ao Senhor, pelo privilégio que temos de cultuar o Seu santo e bom nome. É de fato um privilégio poder estar em Sua casa, cantar hinos de louvor ao Senhor, ler a Sua palavra, confessar os nossos pecados, tendo a certeza que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos sarar as feridas, agradecer o Senhor em forma de cântico e em forma de contribuição. Tudo isso é maravilhoso e o nosso coração se alegra na Sua presença por podermos Te chamar de Pai e por podermos cultuar o Seu nome. Toda a liturgia nos preparou até esse momento em que Sua palavra foi lida e há de ser exposta. Nossa oração é que o Senhor venha falar com cada um de nós. O Senhor venha aplicar a Sua palavra nas nossas vidas e aplicá-la de tal maneira que nós possamos sair daqui transformados por ela. Obviamente eu não sou capaz de fazer nenhuma dessas tarefas, nem expor com fidelidade se o Senhor assim não me ajudar, e muito menos aplicar a palavra nos corações. Só o Senhor é capaz de introduzir a Tua santa lei na vida de homens e mulheres. Então eu lhe peço, tome-me em Tuas mãos e me use para louvor da Tua glória e fale com cada um de nós. É o que nós Te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Eu vou abrir aqui o meu tempo para que nós comecemos a meditar no texto que foi lido. O que nós temos aqui, à primeira vista, é uma lista de nomes esquisitos e de lugares estranhos e de detalhes chatos sobre construção de muros, portas, ferrolhos, trancas e etc. Nós também temos aqui uma lista de nomes que eu sinceramente não aconselho que você que está pensando em ter filhos venha procurar um nome nessa lista de nomes estranhos. Acredito que essa criança terá sérios problemas no futuro com nomes como esse. Pois bem, mas além destas coisas, o que nós temos aqui, e se nós olharmos de forma mais aprofundada, é uma das façanhas mais incríveis de organização de toda a Escritura Sagrada.
O que nós temos aqui é toda a comunidade de Israel, todo o povo de Deus unido e sendo levados por Deus, por intermédio de homens, a trabalhar de forma harmoniosa e simultânea em pelo menos 40 sessões da construção dos muros da cidade. Nós temos aqui 4 quilômetros de construção sendo feita por 40 grupos distintos. Além disso, nós temos uma multidão trabalhando de forma insaciável e de forma incansável. Um corpo de crentes unidos para concluir a tarefa que Deus havia designado a este povo. Em terceiro lugar, o que nós temos aqui é uma velocidade tamanha na reconstrução do muro, por meio do impulso de Neemias e dos seus compatriotas, que os inimigos do povo de Deus não tiveram como reagir a essa construção. Não houve tempo de responder ou de contra-atacar esse feito fabuloso de organização, de trabalho em equipe e de trabalho diligente na reconstrução de muros, de portas, de ferrolhos e de trancas. Mas acima desses detalhes, o que nós estamos vendo aqui é a missão do povo de Deus. E nesse caso específico do texto sagrado, a missão do povo de Deus na reedificação dos muros. Mas aqui no nosso caso, mais de 2000 anos à frente, a minha esperança é que nós consigamos ver, por meio desse texto, a missão da igreja e qual é o nosso lugar nessa missão. A reflexão dessa noite é sobre a igreja. E a igreja do Senhor é um só corpo e uma só missão. Nós começamos a olhar esse texto por meio das figuras que foram levadas a trabalhar. E é claro que nenhum trabalho pode ser feito sem uma liderança. E mais claro ainda, nenhum trabalho na igreja pode ser feito sem uma liderança conforme o coração de Deus. O versículo de número 1 nos mostra exatamente isso. O texto diz que Eliasibe, que era o sumo sacerdote, com os demais sacerdotes, seus irmãos, se dispuseram a reedificar o muro. O texto começa dizendo que aqueles que começaram a obra nada mais eram do que o sumo sacerdote e os demais sacerdotes. O sumo sacerdote tinha uma atuação específica, uma função muito clara e muito específica. No entanto, Deus, ao chamar esses homens para o trabalho, faz com que eles abandonem por pelo menos um período do tempo o seu trabalho solene, santo, para colocarem a mão na massa. Eliasibe poderia dizer muito bem: eu sou sumo sacerdote, meu trabalho aqui é oferecer sacrifícios ao Senhor em favor do povo, meu trabalho não envolve argamassa, tijolo, pedra, ferrolhos e trancas. Meu trabalho, nem o meu, nem dos meus irmãos, envolve sujar as nossas mãos, mãos essas consagradas ao serviço do Senhor, em coisas comuns. Pelo contrário disso, Eliasibe é o primeiro de uma lista a se colocar no trabalho e a se colocar a serviço do Senhor. E aqui nós já devemos enxergar que é impossível liderança na igreja sem humildade. E digo mais, irmãos, é até mesmo impossível viver na igreja sem humildade. Tem uma história que ilustra bem esse aspecto de humildade. Uma das figuras mais importantes da história do mundo ocidental foi Carlos Magno, rei dos francos, imperador do Sacro Império Romano. E Carlos Magno é importante, pois naquele período,
O Império Romano estava dividido entre Império Ocidental e Império Oriental. Este homem, com um pulso firme, consegue unir o império sob a sua própria figura e entra para a história como o magnífico, como o maioral. Mas a história nos conta que Carlos Magno morreu e a sua morte teve um cortejo em direção a uma catedral do seu tempo. Homens levavam o corpo em direção à igreja. E ao chegarem às portas da igreja, para surpresa de todos, os portões estavam fechados. Até que um bispo sai de dentro dos muros e grita para o cortejo que estava lá fora: quem vem lá? Os arautos de Carlos Magno, aqueles homens encarregados de enterrar o grande rei, responderam subitamente: Carlos Magno, Senhor e Rei do Sacro Império Romano. O bispo responde: ele eu não conheço. Mais uma vez então pergunto: quem vem lá? Aqueles homens ficam abalados, não conseguem entender muito o que o bispo está pretendendo. Qual é a intenção desse bispo em perguntar pela segunda vez quem vem lá? Todos sabem quem é Carlos Magno. Os arautos então respondem: Carlos, o Magno, o grande, um homem bom e honesto, um homem da terra. Mas o bispo insistentemente diz: ele eu não conheço, quem vem lá? Os arautos então percebem que o que o bispo quer que eles respondam é sobre de fato quem estava ali naquele caixão. Então aqueles homens encarregados de levar o rei para ser velado e depois enterrado, respondem: Carlos, um pecador humilde que implora o dom e a graça de Cristo. O bispo então responde: ele eu conheço, deixe-o entrar. Essa história ilustra bem que não é possível existir liderança na igreja, por maior que seja o homem ou a mulher, sem que haja nesta pessoa atributos de liderança. E mais que isso, a característica principal, e talvez a mais rara de todas, e por que não dizer, a mais necessária e importante nos nossos dias, é a humildade. Um líder na igreja, ou até mesmo um crente na igreja, não pode ser altivo, esnobe ou arrogante, pois o maior líder de todos os tempos, o líder da igreja, o nosso líder, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, disse certa feita: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mas se nós olharmos para o texto, a humildade não é apenas uma característica de Eliasibe, porque nós não estamos falando exclusivamente de Eliasibe. Estamos falando, sobretudo, ao próprio Neemias. Neemias não aparece nessa lista, apesar de ser o homem que Deus chamou para a construção do muro e reedificação das portas de Jerusalém. Neemias foi chamado por Deus e diligentemente atendeu a voz do Senhor e humildemente começou o seu trabalho. E o seu trabalho foi tamanho que pessoas de diferentes localidades, como nós acabamos de ler, foram chamadas para o trabalho. Pessoas de níveis educacionais diferentes, de profissões diferentes, de poder aquisitivo diferentes, pessoas das mais variadas, se uniram atrás de Neemias, e por que não dizer, atrás dos sumos sacerdotes e junto a eles, na edificação do templo. Para grandes tarefas é necessário líderes conforme o coração de Deus. E líderes conforme o coração de Deus são líderes que ensinam prioritariamente pelo exemplo. Versículo 1 diz que Eliasibe, o sumo sacerdote, e o sacerdote e seus irmãos reedificaram a porta das ovelhas.
Eles não ficaram apenas dando ordens, eles não ficaram apenas coordenando o trabalho, eles não ficaram apenas dirigindo as pessoas ou comandando a chegada dos diversos itens para a construção. Pelo contrário, o texto diz que eles reedificaram a porta das ovelhas. O exemplo é uma das formas mais eficazes de ensinar. Certa feita, um homem, explicando como conseguiu fazer seu filho cortar o cabelo no barbeiro quietinho, disse que simplesmente ele se sentou numa cadeira e pediu para o barbeiro cortar o seu cabelo. O filho, ao enxergar que o pai estava quieto, enquanto o barbeiro cortava o seu cabelo, entendeu que era assim que ele deveria se comportar. A liderança na igreja envolve o exemplo. A liderança em todos os aspectos envolve o exemplo. E o exemplo deve ser dado por aqueles que colocam a mão na massa. Na igreja não cabe, por exemplo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na igreja não cabe muito discursar e não fazer. Quando nós percebemos alguém que só fala, mas não faz, é rapidamente detectado algum tipo de hipocrisia. Esses líderes, que são líderes que conforme o coração de Deus, colocam a mão na massa. Mas há um outro aspecto aqui no próprio texto. O líder conforme o coração de Deus é um líder que põe a mão na massa, que ensina pelo exemplo e que prioriza as primeiras coisas. Se você olhar, o texto diz que essa edificação de 4 quilômetros começa pela porta das ovelhas. Ela vai terminar na porta do monturo, fazendo exatamente o círculo, dando exatamente a volta. E a pergunta é: por que é que eles começaram pela porta das ovelhas? Não poderiam ter começado por qualquer outra porta? A explicação pela qual esses homens começam pela porta das ovelhas é que a porta das ovelhas era exatamente a porta da entrada dos sacrifícios. E a porta da entrada dos sacrifícios apontava para o templo, apontava para o culto, apontava para o Senhor, perdoando os pecados do povo e vindo visitar o seu povo. Não basta apenas ser humilde, não basta apenas ensinar pelo exemplo, é necessário começar pelas coisas certas. E irmãos, a própria Bíblia nos ensina que na ordem das coisas ou na ordem dos amores, o primeiro amor e sublime amor é amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a nós mesmos. A gente deve entender que esta ordem dos amores é exatamente importante para determinar inclusive a nossa vida. Quando nós invertemos os amores, quando nós colocamos amores que devem ficar lá embaixo da lista, em primeiro lugar, nossa vida toda vira do avesso. Você deve amar primeiro a Deus, depois de amar a Deus, deve amar o seu cônjuge, a sua metade, e aí já tem um problema, porque muitos de nós amamos mais os filhos do que o marido ou a mulher. E muitos de nós amam mais a mãe, alguns até tatuam no braço, amor só de mãe. E isso é estranho, porque filho e mãe não se transformam em uma só carne. Somente o cônjuge é aquele que faz ou que se une de uma maneira indivisível e inseparável. Após a ordem dos amores, amar aquele que Deus escolheu para viver ao seu lado durante toda a vida, aí vem os filhos. Depois dos filhos, os pais. Depois dos pais, o trabalho. Depois do trabalho, o time de futebol. Depois do time de futebol, outras tantas coisas. A ordem dos amores está tão alterada que tem gente que vai ficar em dúvida entre qual dos dois itens pegar diante de um desafio. Imaginemos que fiquemos em cima da montanha. Do lado da minha mão direita, uma criança. Do lado da minha mão esquerda, um pet. Um bicho de estimação qualquer. Jogue os dois da montanha. Qual deve ser pego primeiro? A ordem dos amores vai dizer. Muitos, por inverterem a ordem das coisas,
tem a sua vida completamente desestruturada. Mas não basta colocar as coisas em ordem, simplesmente dizer, ok, entendi, pastor, devo amar a Deus, devo amar a minha esposa, devo amar os meus filhos, devo amar as outras coisas. O texto nos diz que quando eles começaram a reedificar as portas das ovelhas, eles consagraram-na. Não é só amar as coisas na ordem certa, é santificar as coisas da maneira certa. E aqui vai um exemplo que é típico de domingo. Tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, esse exemplo pode ser identificado. Toda casa é igual no domingo. Toda casa e toda família antes do culto é igual. Some a chave do carro, o chuveiro não esquenta, a toalha não aparece, o sapato ninguém acha, e todas essas coisas se sucedem domingo após domingo. É normal então que nós saiamos de casa esbaforidos, acima do horário, as crianças não levantaram, ninguém se aprontou, e aí começa todo o nosso transtorno, porque ao invés de santificar o domingo e consagrá-lo ao Senhor, muitos de nós vêm para a igreja debaixo de um verdadeiro filme de horror. E a vinda na igreja se transforma num caos, porque na metade do caminho os xingamentos são tantos, que a vontade é dar meia volta e voltar. Quem nunca atire a primeira pedra. Perceba, irmãos, que não é só colocar as coisas em ordem, mas é santificá-las ao Senhor, é consagrá-las ao Senhor, é apresentá-las ao Senhor como sendo de fato do Senhor, pois elas o são. Um terceiro aspecto de um líder conforme o coração de Deus. Um líder conforme o coração de Deus não é apenas o líder que ensina pelo exemplo, não é apenas o líder que coloca as coisas em ordem, priorizando as coisas que são de fato prioritárias. Um líder conforme o coração de Deus não é aquele que consagra toda a sua existência e todas as suas tarefas a Deus, mas ele é também uma pessoa que cumpre as suas tarefas com diligência. Olha a continuidade do texto comigo. Diz que eles consagraram a porta das ovelhas, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a torre do Sem e até a torre do Hananel. Isso mostra que esses homens não procrastinaram. Esses homens não foram vencidos pela ociosidade, esses homens não foram vencidos pela preguiça, esses homens não perderam o seu tempo com as redes sociais. E alguém já disse em algum lugar que nós teremos que explicar para Deus quantas vezes nós dissemos que não tínhamos tempo, quando comparar o tempo que nós gastamos com a rede social e com a internet. Esses homens aqui não pararam para um cafezinho no meio da tarde, nem para um cochilinho no meio da tarefa. A obra foi feita de forma diligente, sem procrastinar, sem ceder à ociosidade ou à preguiça. Eles simplesmente entenderam que havia uma missão a ser cumprida. E missão dada para esses homens foi exatamente missão cumprida. E aqui, meus irmãos, eu não estou querendo agredir a vocês, pois eu preciso aprender a deixar de procrastinar. Eu preciso aprender a não ceder à ociosidade e a não fugir das minhas tarefas quando alguma coisa me tira a atenção. Esses homens me ensinam e nos ensinam que a tarefa de Deus deve ser feita com zelo até o final. E por fazerem as coisas com zelo e até o final, o texto nos mostra que muitas pessoas foram impactadas. Versículo de número 2 diz: junto a ele edificaram os homens de Jericó, e também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Esse junto a ele e ao seu lado vai se repetir dezenas de vezes no texto que nós lemos. Nós lemos esse texto aqui difícil de leitura, com nomes estranhos, mas uma coisa ficou marcada: junto a ele e ao seu lado. Junto a ele e ao seu lado. A diligência com que esses homens trabalharam, priorizando as primeiras coisas, consagrando a Deus as coisas devidas, colocando a mão na massa, sendo humildes, trabalhando, foi tão forte, foi tão impactante, que outras pessoas começaram a trabalhar. Note, meus irmãos, que o exemplo, ele ensina
mas uma vida coerente impacta outras vidas. Uma das coisas mais terríveis que um crente pode ouvir da sua família é que seria bom que esse crente morasse na igreja, porque na igreja é o único lugar onde fala e ato são os mesmos. A gente deve tomar cuidado, porque corremos o risco de, em algum momento da nossa vida, falarmos uma coisa e fazermos outra. E nesse sentido, nesta incoerência, não conseguimos impactar a vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado. E eu ouso dizer que a causa de nós não impactarmos mais pessoas, em algum sentido, é a incoerência entre nossa fala e nossa ação. Esses homens aqui, coerentemente, trabalhando, priorizando, colocando as coisas em ordem, consagrando, executando, finalizando as suas tarefas, impactaram multidões para junto a eles trabalharem. Mas há um outro aspecto aqui. E se você reparou na leitura que nós fizemos, o nome de Neemias, o Neemias que escreveu esse texto, não vai aparecer em momento algum. Vai aparecer um outro Neemias, mas não é este o Neemias que foi chamado por Deus para retornar à terra prometida, para reedificar os muros de Jerusalém e para começar de novo a grande nação. O Neemias que fez tudo isso não aparece em nenhum dos trechos mencionados e que nós acabamos de ler. E o que isso significa? Que o líder segundo o coração de Deus é um líder que não precisa trazer glória para si. Neemias poderia muito bem, e se nós formos sinceros, nenhum de nós brigaria com ele, se ele dissesse: eu, Neemias, organizei tudo isso, fiz um trabalho incessante, fiz um trabalho diligente, e esse trabalho fez com que 40 sessões da construção do muro fossem feitas de forma simultânea. Fui chamado por Deus, ouvi a voz do Senhor, acreditei que o Senhor estava comigo, voltei até Jerusalém e pus a mão na massa. Se Neemias dissesse isso, nenhum de nós olharia para ele e diria: arrogante, está se achando, Neemias. Não, porque de fato foi assim a sua história. Mas Neemias não ousa trazer glória para si. E ao invés de colocar o nome dele numa lista interminável, ele coloca o nome de homens e mulheres ao invés do seu nome próprio. Neemias entendeu que nós devemos dar honra a quem tem honra. E Neemias entendeu que o principal, ou onde o nosso nome deve figurar, o lugar onde o nosso nome deve estar, no fim das contas, é no livro da vida do Cordeiro. No fim das contas, onde o meu nome deve estar, onde o seu nome deve estar, onde o nosso nome deve estar, é num livro antigo escrito com tintas vermelhas, oriundas do sangue do Cordeiro. Não é necessário trazer glória para si, e se você perceber, toda vez que a gente devota glória a Deus, ou toda vez que a gente honra quem tem honra, o Senhor Deus se encarrega de gloriar o nosso nome e de nos honrar. Neemias não precisava trazer glória para si. Então aqui o que nós estamos vendo é, primeiro, essa façanha incrível de organização. O que nós vimos nesse texto é que toda a comunidade de Israel foi mobilizada e foi levada a trabalhar, e esse trabalho harmonioso, simultâneo, edificou 40 partes, 4 quilômetros de muro, ou 2 quilômetros, autores vão discutir sobre o tamanho do muro, em tempo recorde. Mas o que nos chama a atenção é que essa obra foi uma obra que conseguiu juntar pessoas que aparentemente não se juntariam. Sacerdotes e levitas se juntaram com pessoas comuns. Governadores se juntaram com porteiros. Nobres se juntaram com guardas. Agricultores se juntaram com comerciantes. Dentre estes, ourives, farmacêuticos, homens de estatura se juntaram com homens sem nenhuma proeminência. Mais do que um feito de organização, é uma demonstração de que homens, mulheres, jovens, crianças, adultos,
todos são chamados para a obra de Deus. E Neemias deixou isso tão claro, ao dizer que mulheres e filhas dos homens trabalharam na edificação do templo, do muro, trabalharam na edificação das paredes, trabalharam nas portas. Não é só uma façanha de organização, mas é a união de todos para um só feito. Essa união fez com que um esforço coordenado, incansável, entusiasmado, ardente, colocasse em prática a construção de algo que estava parado há anos. E um detalhe do texto que nos chama a atenção é que o texto diz: outra parte, outra porção, depois desta parte, depois daquela, outras foram sendo feitas. E eles continuaram, e reconstruíram, e edificaram, e restauraram, e trabalharam, e não deixaram o trabalho de lado, mas juntos entenderam que todo o esforço deveria estar devotado para a missão. E aqui, irmãos, é necessário que nós enxerguemos que na igreja não há espaço para uns maiores e outros menores. Na igreja, opostos, aparentemente opostos, se juntam. Na igreja não há espaço para deixar alguma parte para depois, ou escolher uma parte em detrimento da outra. Você já deve ter visto em algum lugar alguém querendo trabalhar na igreja, e esse alguém que chega querendo trabalhar na igreja diz simplesmente: eu gostaria de trabalhar, gostaria de cantar domingo que vem. E aí o pastor diz: mas irmão, você está chegando agora, tem outras tarefas? Ele fala: então tá bom, eu gostaria de dar aula na escola dominical domingo que vem. Mas irmão, você está acabando de chegar, eu posso pregar também se o senhor permitir. Perceba que aqui no texto, pouco importa qual é o pedaço a ser construído. Se é a porta do monturo, a porta do lixo, a última porta, ou se é a porta das ovelhas. Todas essas pessoas trabalharam de forma coordenada, unidas para um fim. E qual era o fim? O fim nesse texto aqui em específico, o fim desse texto era a reconstrução de muros. Havia uma missão a ser executada, e essa missão era reconstruir o muro da cidade sagrada. Mas saindo de lá e viajando mais de 2000 anos à frente, a grande pergunta para nós é: o que esse texto significa para as nossas vidas? Esse texto significa, meus irmãos queridos, que eu e você temos uma missão também a ser cumprida. Eu e você temos uma missão a ser executada. Eu e você somos chamados para uma façanha incrível de organização, que envolve esforço coordenado, que envolve inúmeras partes, que envolve opostos, mas que todos esses devem trabalhar para um só fim. Alguém já disse em algum lugar que se você não é um missionário, ou se você não está em missão, provavelmente você seja um impostor. Paulo entendeu que a sua vida era uma vida de trabalho a Cristo, era uma vida para pregar a Cristo, e a grande missão de Paulo, que também era a missão da igreja, era anunciar o evangelho até os confins da terra, era colocar a mão no arado, sabendo que eram poucos os trabalhadores, e colocar a mão no arado e avançar a despeito das dificuldades que viesse a enfrentar. E por falar em dificuldade, há um aspecto aqui que é dissonante de todo o restante do texto. Há um aspecto aqui, uma notinha de rodapé triste, mas que deve nos saltar aos olhos e deve nos fazer estremecer. Olhe comigo o versículo de número 3. Versículo de número 3 diz que os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao lado dos filhos de Racená, Meremote, filho de Urias, junto deste também Mesulão, também começaram a reedificar os lados do muro. O texto diz que Zadok também participou disso. Mas no final do versículo 3, diz que os tecoitas,
que se uniram nesta tarefa tiveram uma vergonha. Olhe comigo o finalzinho do versículo 3. Lá diz: ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Aqui, em específico, mostra que um grupo de homens, por se acharem maiores do que a tarefa, simplesmente se negaram a participar desse feito. E é possível que muitos não se envolvam na tarefa da igreja por pura vaidade. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, conta a história de um médico muito famoso. Um médico que era aclamado por sua habilidade na medicina. Um homem que atendia políticos, empresários, pessoas importantes. Um homem que não tinha agenda. Mas ao contar essa história, o reverendo diz que esse homem se converteu. E por aquelas coisas que só acontecem dentro da igreja, ele foi trabalhar na limpeza dos banheiros. E esse homem que se julgava nobre, e esse homem que se julgava superior, aprendeu dentro da igreja a grande lição que Jesus Cristo nos ensinou, que Ele mesmo veio para servir e não para ser servido. O grande feito de Jesus Cristo não foi trazer glória para si, mas foi se esvaziar de toda a glória que Ele possuía. Este homem entendeu que na igreja não há lugar privilegiado, não há um lugar que é melhor do que outro. Na igreja todos os lugares são gloriosos, e na igreja há uma ordem inversa do mundo: os últimos são os primeiros. Quem mais tem, mais é cobrado. E quanto mais glória se quer, mais serviço se faz. É possível que alguns de nós não se envolvam na obra de Deus por pura vaidade. Mas eu gostaria de alertar que é possível também que muitos de nós não se envolvam na tarefa da obra do Senhor Deus por falsa piedade. Você já deve ter ouvido em algum lugar alguém dizendo alguma coisa mais ou menos assim: ah, irmão, eu não vou participar da missão da igreja, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei cantar, o que eu faço? Podia dar o telefone de alguém da diaconia para essa pessoa ligar. O que você faz? Acolher uma pessoa na porta com um sorriso no rosto, ajudar a fechar uma cortina, quem sabe limpar os bancos no final do culto, recolher um papel de bala, tirar o lixo do banheiro. Tem tanta coisa para ser feita. Mas alguns se recusam por uma falsa piedade. Eu não sirvo para nada, então eu não participo. No fim das contas, vaidade ou falsa piedade só escondem um coração que não quer participar da grande missão de Deus. E talvez também você possa dizer: ah, pastor, entendi, mas eu não tenho um líder como Neemias, eu não tenho um líder como Eliasibe. Eu gosto do senhor, gosto do reverendo Jonatas, gosto dos presbíteros da igreja, mas nenhum de vocês se compara a Neemias. Me dê o Neemias que eu sigo. E é possível que a gente diga alguma coisa assim: falta liderança. E talvez a gente esteja procurando a liderança no lugar errado. Porque se nós formos sinceros, muito sinceros, e se nós realmente queremos um líder cativante, um líder que impacte vidas, um líder que tenha ensinado pelo exemplo, um líder conforme o coração de Deus, um líder que priorizou as primeiras coisas, um líder que santificou tudo que fez, um líder que impactou a vida de muitos ao seu redor e impactou vidas ao redor de todo mundo, um líder que até no momento da sua morte não trouxe glória para si, você já tem. Se você precisa de um líder para seguir e para entrar em missão, esse líder é o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o líder perfeito. Ele fez todas as coisas. Ele abriu mão da sua própria glória
Não quis ele receber aplausos ao redor. Ao invés disso, ele elevou homens e mulheres comuns. Ensinou pelo exemplo. Todas as vezes que Jesus ensinava sobre oração, a Bíblia diz que ele se retirava para orar. Priorizou as primeiras coisas, a ponto de dizer que era bom ele não estar lá quando Lázaro morreu. Fez exatamente o que deveria ser feito. Sua tarefa não foi postergada. Disse à sua mãe: mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Impactou a vida de tantos, que tantos depois dele se entregaram àquela cruz, alguns deles até cantando quando a viram. E no final da sua vida, quando estava pendurado no madeiro, ele disse para o Senhor Deus: entrego minha alma a ti. Terminei o que tinha que fazer. A glória toda foi dada ao Pai. Eu e você temos uma liderança sim, que nós devemos seguir, e essa liderança não é Eliasibe, não é Neemias, não é o reverendo Jonatas, nem sequer um dos presbíteros da nossa igreja. Essa liderança é em Jesus Cristo. E então, eu e você, agora temos um dilema a responder. Podemos entrar na tarefa, não da edificação da igreja, pois a igreja foi edificada na doutrina dos apóstolos, onde Cristo é a pedra angular. Mas nós podemos nos envolver na tarefa de proclamação da igreja. Anunciar o Senhor Jesus Cristo nos 4 cantos do mundo até que Ele venha. Fazendo discípulos de todas as nações, do outro lado do mundo, do outro lado da rua. Eu e você podemos nos unir, não na tarefa de construir muros, mas na tarefa de proclamar o Rei da Glória. Ou eu e você podemos assumir a nossa vaidade, a nossa falsa piedade, ou até mesmo a nossa falta de visão, por não enxergar que o grande líder que nós precisamos está aqui e coordena todas as ações da igreja. Diante de nós tem 2 caminhos. Assim como a Escritura nos diz: eis que estão diante de você a vida e a morte, escolhe pois a vida. Diante da nossa existência, nesta noite, tem 2 caminhos. Ou me unir no trabalho da igreja, ou continuar dentro da igreja, sem nunca ter pertencido a ela. A igreja presbiteriana não faz apelo, nós não fazemos mesmo, a Bíblia não nos ensina assim, e nós poderíamos apagar a luz, fazer alguns acordes no piano, e mover a sua emoção para que você viesse aqui à frente, e de repente erguesse o braço e dissesse: eis-me aqui, mas amanhã tudo continuava do mesmo jeito. Então nós não fazemos isso, mas nós cremos que quando um crente responde do fundo do seu coração para Deus, nós cremos que Deus ouve essa resposta. E nós cremos que quando Deus fala conosco e move o nosso coração, compete a nós responder ao Senhor, sim ou não. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar com você, na esperança que eu e você nos engajemos na missão de Deus, que eu e você consigamos dar as mãos aos nossos irmãos, ombrearmos uns com os outros e formarmos um cordão de 3, 4, 5, 10 dobras e lutarmos pela causa do Evangelho. Nossa tarefa não tem nada a ver com muros, se bem que daqui a um tempo talvez a gente comece construções, e aí a tarefa será sim assentar tijolo, mas por enquanto não é essa. Por enquanto é buscar os perdidos, sair pelas vielas do mundo, evangelizar aqueles que o Senhor escolheu nessa cidade. A tarefa de hoje é se unir à igreja e trabalhar por ela até que o Senhor volte. Vamos orar na esperança que Deus toque o nosso coração e a gente não tenha nenhuma atitude emocional não, mas ao final procure o pastor, procure o conselho, procure a diaconia e diga: no que eu posso me engajar? Eis-me aqui, eu quero trabalhar.